Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 284, período de transição. Nós já estamos terminando ele, né? Nos encontramos na última questão, que é a questão de número 27. O próximo tema é o período secundário. Então, mas nós temos que terminar aqui a questão de número 27. Então, Kardec diz aqui assim: os restos fósseis das pujantes vegetação dessa época, daquela época, né? Daquele período de transição. Achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, porque a vegetação também naquela época era uniforme, também a temperatura o havia de ser, é lógico, porque não era só a vegetação que era uniforme, também a temperatura havia de ser, né, uniforme, até pelo fato do período onde havia muitos elementos na atmosfera, elementos pesados, gases pesados ou gases impregnados de muitos elementos, né, na atmosfera. Então, é óbvio, os raios solares não penetravam aquelas camadas assim muito densa com certa facilidade. Então, os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo, é lógico. Naquela época, nós não podemos nos esquecer que aquele período era o período de transição. E que os polos, naquele período, né, não se achavam cobertos de gelo ainda. E só depois de outros períodos, de outras transformações, é que, né, os polos eles passaram assim, por um período assim de gélido, né? Frio, gélido e tudo mais. E na verdade, bom, vamos continuar aqui, né? Porque tem muita coisa pela frente. Então, os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que, então, a Terra tirava de si mesma o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida. Então, é óbvio, porque que naquele período de transição
os polos, né, aqui da Terra, eles não eram gelados, né, não possuía gelo como atualmente. Porque naquela época ainda existia uma influência na parte externa da Terra. Vamos usar esses termos assim. A parte externa da Terra, ela ainda recebia uma certa influência de calor do núcleo da Terra. Porque nós temos que entender, né, que ali estava iniciando-se tudo. Então, olha só para você ver. Igual modo toda a camada sólida. Ainda pouco espessa. Então, nós temos que entender também que a camada sólida naquela época ainda pouco espessa. Sim, a camada sólida naquela época, no período de transição para o período secundário, a camada da Terra era um pouco assim, muito espessa. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares enfraquecidos. Ao demais, pela densidade da atmosfera, só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo. Agora veja bem, nós temos que tratar um outro item aqui. Kardec está dizendo aqui, ó, só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, só esse período aqui, eu posso dizer para você, com todo respeito, que levou aproximadamente uns 300 milhões de anos. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas tudo você fala 300 milhões de anos, 500 milhões de anos. Você não está equivocado, não? A veras, se eu estivesse. A veras, se eu estivesse. Porque a Terra, segundo alguns cientistas, né, ela tem de 4,5 bilhões a 5,5 bilhões de anos. Então nós resumimos em 5 bilhões, para ficar mais fácil. E aí você passa a raciocinar que esses períodos, muitos dizem que foram 6 períodos, outros 8 períodos, mas nós sabemos que foi muito mais de 8 períodos, porque houve, né, estratificações
e também sedimentações muito esparsas em determinados lugares. Estas estratificações, estas sedimentações, elas ocorreram por serem lugares mais baixos. Nas partes mais altas, como por exemplo no topo das montanhas, os cientistas, os geólogos, eles não conseguiram encontrar estratificações. Eles não conseguiram encontrar. E quando eles conseguiram encontrar, de uma espessura muito irrisória, muito insignificante. Então, é o caso da matização. Você, ao bater os olhos no arco-íris, você consegue ver as 7 cores básicas: vermelha, amarela, né? Verde, azul, né? E eu sei todas, mas agora deu um branco na cabeça. Tá, 7 cores. Só que você observa para você ver. Não espere aparecer um arco-íris, não. Vai no Google e digita imagens de arco-íris. Olha como que é fácil hoje em dia a gente estudar. Você vai ver as 7 cores básicas. Só que você vai perceber algo de extraordinário. Como, por exemplo, a matização. Você vai perceber a matização. E o que significa matização? Matização é quando uma cor se mistura a outra cor ao ponto de você não saber discernir quando começa uma e quando termina a outra. É aquele claro escuro. É aquele claro escuro. É aquela névoa. É aquela matização. No entanto, você sabe que através de 7 cores básicas existem catálogos de tinta em algumas fábricas de tintas que com 7 cores básicas eles fazem milhões de outras cores. Você sabe disso. Se você for numa casa de tinta, você pede um catálogo de tinta de máquina, da máquina. A máquina, ela tem 7 cores básicas. E daquelas 7 cores básicas, faz milhares de outras cores. Então, o que nós queremos dizer é que existiu, durante esse período secundário e o período de transição e outros períodos também, existiu naquela época outras fases de sedimentação, de estratificação. Umas com espessura enorme, envolvendo
todo o globo. Outras com espessura mais menor, não envolvendo todo o globo, e sim 1/4 do globo, 3/4 do globo. Então, são os períodos paralelos aos períodos de estratificação e aos períodos de sedimentação. Nós temos que entender por esse lado também. Então, nós temos que entender que esse período aqui que Kardec nos relata, né? Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito mais fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, só isso aqui que Kardec acabou de dizer durou aproximadamente uns 300 mil anos. Durou uns 300 mil anos, só esse período. Agora, quantas sedimentações não ocorreu neste período? Mas a geologia sabe tudo isso, é óbvio, né? Então, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares que apenas recebiam raios obíquos, né? Obíquos, portadores de pequenas quantidades de calor, se cobriram de gelo só depois. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Olha só para você ver. Olha a ousadia de Allan Kardec ou de Galileu, não sei. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Então, não podemos afirmar que as regiões polares, naquele período, possuía gelo. Porque se nem aqui Kardec está afirmando isso, quem somos nós para afirmar? Mas nós sabemos que as regiões polares são as regiões que hoje, né, detentoras de gelo por vários fatores, inclusive porque deixou a parte externa da Terra de receber uma certa quantidade de calor do núcleo da Terra e também pelo fato das regiões polares encontrar-se onde elas se encontram no globo, né, terrestre. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Olha só para você ver. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura
das camadas de hulhas. Então, nós sabemos essas hulhas aqui, nós sabemos que são aquelas cavalinhas, né? Eu acho que é cavalinhas mesmo, né? Já comentamos, sim, cavalinha ou cauda de cavalo, está escrito aqui. A turfa se formou da mesma maneira pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com as diferenças de que, sendo de formação muito mais recente, então, naquele período de transição para o período secundário, cobriu-se praticamente a terra, né? Dessa matéria. Então, quantos elementos, quantos vegetais, né? Naquele período. Então, aqui o carvão de pedra que transformou-se a hulha, né, que é a cavalinha, os milhões de espécies de ácidos. Então, essa cavalinha, ela inundou toda a terra, juntamente com as palmeiras, depois com as árvores, e assim por diante. Agora, é aquilo que nós já comentamos também. Quantos anos durou esse período? Esse período de transição. Vamos pensar o período de transição toda. Esse período de transição todinho não ocorreu em menos de uns 800 milhões de anos. Só o período de transição. 800 milhões de anos. E o período secundário? E o período geológico? Porque, como já dissemos, dizem os estudiosos que existiu 6 períodos, outros 8 períodos. Mas nós sabemos que existiu muito mais de 8 períodos, muito mais de 12, 13, 15 períodos. Só que períodos esses intermediários aos períodos onde eles encontraram a parte sedimentada, as estratificações, de forma que é muito interessante, né? Esse estudo todo. Então, nós vamos para o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser um novo período, que é o período secundário.